Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Resumo para a prova, você vai jogar o. Pediu para fazer uma revisão para a prova e vamos fazer então. Nossa! Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Um que vai cair na prova é Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Sociólogo alemão. Filósofo e sociólogo alemão. Viveu no século XIX. E o principal opositor ao idealismo alemão do Hegel. Ele vai defender o quê? O materialismo. E o materialismo se opõe ao idealismo em que sentido? Em que aspecto? Para o idealismo, são nossas ideias que transformam o mundo, a matéria, a realidade material. São nossas ideias que se concretizam no tempo. Enquanto para o materialismo, são as condições materiais, é o mundo que determina a nossa forma de... Então, essa é a diferença entre o materialismo do Marx e o idealismo do... Karl Marx, filósofo alemão, viveu no século XIX, o principal representante do materialismo, corrente filosófica que vai se opor ao idealismo do Hegel. Para o idealismo do Hegel, são as nossas ideias que transformam a realidade. Enquanto para o Marx é a realidade, são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar. Isso é chamado de materialismo histórico. O idealismo do Hegel também é um idealismo histórico. Mas no idealismo histórico são as nossas ideias que se concretizam à medida que o tempo passa. O Estado moderno, por exemplo, é a concretização da ideia de liberdade. A ideia de liberdade que era abstrata e vai se concretizando à medida que o tempo vai passando e regimes e governos vão se sucedendo. Até que chega ao Estado moderno, que concretiza a ideia de liberdade. Por que ele concretiza a ideia de liberdade? Na antiguidade, só o senhor era livre. O escravo não era livre. Ele estava submetido. O escravo nem gente era. O escravo era uma coisa, era um objeto que podia ser negociado ao bel prazer do senhor. Na Idade Média, o servo já não é uma coisa, já não pode ser disposta como o senhor feudal bem quisesse. Mas também o servo não tinha condições iguais ao do senhor. O senhor, a nobreza, tinha privilégios e regalias. Já o Estado moderno vai estabelecer que todos são iguais perante a lei. Somente numa sociedade onde todos são iguais perante a lei, todos podem também ser livres. Eu não posso usar a minha liberdade para tirar a liberdade do outro.
A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do... Então é a ideia de liberdade se concretizando na história. Porque para o Hegel são as ideias o princípio gerador e criador de toda a realidade. Então tudo começa como uma ideia abstrata, essa ideia, com o tempo, ela vai se concretizando na história. Já para Marx, não. No seu materialismo histórico, são as condições materiais que vão determinar a nossa forma de pensar. Se você vivesse na antiguidade e fosse um escravo, você ia pensar como um escravo. Se você vivesse na antiguidade e fosse um senhor, você ia pensar como um senhor. Se você vivesse na Idade Média e fosse um burguês, você ia pensar como um burguês. Se você vivesse como um servo, um camponês ou um artesão, você ia pensar como um servo, um camponês e um artesão. Porque são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar no materialismo histórico. E os dois também desenvolvem, além do materialismo histórico e o Hegel, o idealismo histórico, vai desenvolver também o dialético. Então o que move a história humana no idealismo dialético de Hegel? A oposição de quê? De ideias. E no materialismo dialético do Marx? A luta de classes. Então não é a luta de ideias, mas a luta de classes. Na antiguidade, a luta entre o senhor e o escravo. Na Idade Média, entre o senhor e o servo. Na Idade Moderna, entre burguesia e proletariado. Então, isso é o motor da história para o Marx, a luta de classe. Enquanto o motor da história é o idealismo dialético, a oposição de ideias. Então, essa é a diferença entre esses dois filósofos, né? Entre o materialismo histórico e dialético do Marx e o idealismo histórico e dialético do Hegel. E é aí que o Marx vai fazer a crítica do idealismo hegeliano. Qual que é a crítica que ele faz? Por enfatizar o papel da ideia, ele, segundo Marx, coloca o ser humano de cabeça para baixo. Então ele ampara o homem de cabeça para baixo, na sua cabeça. E, segundo Marx, é preciso inverter o Hegel e colocar o homem hegeliano com os pés no chão. Os pés no chão da onde? Da realidade material, das condições materiais. Porque são elas que determinam a nossa maneira de pensar. Então essa é a crítica que ele faz ao Hegel. O Hegel coloca as ideias como se fossem o exercício de papel preponderante no movimento da realidade. Enquanto para o Marx não são as ideias, mas as condições materiais. A realidade material é que vai determinar a forma como eu vou pensar. Então já falamos do materialismo histórico, da crítica que ele faz ao Hegel. Vou falar da relação entre capital e trabalho. O que é o capital? Dinheiro. Para nós hoje é dinheiro, né? Mas para o Marx é qualquer forma de meio de produção. Ou seja, aquilo que faz com que o capital se reproduza. Ou aquilo que faz com que o capital se concentre nas mãos de um grupo. Então o capital se relaciona aos meios de produção. Quais são os meios de produção? Oi? O trabalho é para o operário, né? O operário, a única coisa que ele tem a oferecer no mercado capitalista é a sua força de trabalho. Então, ele vende a sua força de trabalho em troca do mínimo para o seu sustento. E é dali que vai o capitalista tirar a mais-valia. Porque o trabalhador é o único que pode ser explorado a ponto de ele receber menos do que ele produz. Os outros meios de produção todos têm um custo fixo para produzir. Enquanto o operário é o único que pode receber menos do que o que ele produz. Então, se o sujeito ganha, por exemplo, um salário mínimo, é porque ele produziu muito mais do que um salário mínimo. A diferença entre o que ele produziu e o que ele ganhou enquanto salário vira mais-valia.
Então, para o Marx, só o trabalho humano reproduz o capital. Os meios de produção são a terra, né, de onde se extrai a matéria-prima para produzir. O comércio e na época do Marx, as indústrias são os principais meios de produção, onde o capital se produzia e se reproduzia, mas principalmente graças ao trabalho humano. Trabalho humano na terra, trabalho humano no comércio, na indústria, na fábrica. E só o trabalho humano reproduz o capital. Por que só o trabalho humano reproduz o capital? Tornando o capitalista cada vez mais rico. Porque ele é o único que pode ser explorado. O trabalho humano é o único trabalho que produz mais do que recebe daquilo que produziu. Então você vai lá e trabalha numa empresa, você com certeza vai produzir muito mais do que você ganha enquanto salário. A diferença entre o que você produziu a mais e o que você ganhou de salário vira a mais-valia, que é o que reproduz o capital. Então essa é a relação entre o capital e o trabalho. O trabalho humano é o único que é capaz, segundo Marx, de reproduzir o capital, tornando o burguês o quê? Cada vez mais rico. Como aquela música das meninas. Bom, bom lá. Já ouviram? Bom, bom. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Depois o Marx vai rever essa posição, mas isso é em trabalhos posteriores, não é o que nós abordamos aqui. Então, isso é chamado pelos economistas posteriores de jogo de soma zero. Como se para o burguês ficar mais rico, o operário tivesse que ficar mais pobre. Como se a gente estivesse jogando a partir do zero. Então, se o burguês ganha 1 no jogo de soma zero, quanto que o proletário vai ficar? Menos 1. Se o burguês ganha 1, o operário vai ficar. Se o burguês ganha 2, depois a história vai mostrar que isso aqui não acontece. O burguês ganha 10, o operário não ganha menos 10. O operário ganha 2. Então, é uma relação que eles chamam de ganha-ganha, mas é um ganho aí, mesmo assim desigual, onde um ganha muito mais do que o outro. Aquilo que é produzido, a riqueza que é produzida por todos, na verdade, é apropriada em sua maior parte por um grupo, que é a burguesia. Então, a dialética marxista nós já falamos, é a luta de classes, né? Os modos de produção. O que é o modo de produção, segundo Marx? O modo de produção é a maneira como uma determinada sociedade produz a sua riqueza, que nós chamamos de economia. Segundo Marx, a economia é a base da sociedade. A sociedade é como se ela fosse um prédio. Ele chama de infraestrutura. Então, qual que é a infraestrutura, a base do prédio da sociedade? A economia. É ela quem vai determinar como funciona todo o restante do prédio. Ela que vai determinar como funciona o Estado, a educação, a religião e tudo mais que existe na sociedade. Todas as outras coisas que o Marx chama de superestrutura.
Então, numa sociedade, numa economia capitalista, como é que vai funcionar o Estado, a organização do Estado e da política? Quem vai dominar a política e o Estado? Quem tem? Poder econômico, o capital, né? São eles que serão os eleitos. E se a gente olhar para quem... Se bem que essa última eleição de 2018 agora vai ser um processo meio que inverso, pelo menos aparentemente. Porque durante toda a nossa história republicana, aqueles que conseguiam os cargos políticos é aqueles que gastavam mais. Se a gente olhar para a eleição de 2018, quais foram os dois, 2014, quais foram os dois candidatos que foram para o segundo turno? Foram os dois que gastaram mais nas suas campanhas. Agora, o Bolsonaro foi eleito sendo um cara que gastou menos. Realmente, antigamente. Pelo menos, não se descobriu nada ainda. Aparentemente, ele de fato foi o que gastou menos. Uma campanha espontânea da população. Apesar de que tem algumas denúncias de que ele, né, através de outras pessoas, contratou máquinas, robôs para publicar fake news e startar essas fake news nas redes sociais, em especial no WhatsApp, né? Mas isso não foi confirmado. O que temos agora, a realidade é que o Bolsonaro foi eleito com o menor gasto de todos os concorrentes. Aliás, eu acho que isso não foi menor que o do doidão lá, o pastor. Como é que ele chama? Ah, o da Sul, o cabo da Sul. Então a economia determina o funcionamento da educação. A educação transforma em uma mercadoria que pode ser negociada. A religião é a mesma coisa. Olha a religião no sistema capitalista. Olha as igrejas evangélicas. Elas não funcionam na lógica do capital. Para você receber a graça de Deus, o que você tem que fazer? Pagar o dízimo, dar a oferta. Então tudo funcionando na mesma lógica que a economia. Porque a economia é a base e ela acaba influenciando como vai funcionar toda a sociedade. Tudo vai funcionar na lógica capitalista. Mas no feudalismo não funcionava de outro jeito. Na Idade Antiga também funcionava de outro, no modo de produção escravista. Então, segundo eles, existiram vários modos de produção ao longo da história. O primeiro foi o comunismo, que ele chama de comunismo primitivo. Sociedades tribais viviam no comunismo primitivo. Tudo que eles produziam, eles dividiam de forma igualitária. Tudo que caçava, pescava e coletava era dividido igualmente para todos da tribo. Mas só que aí as tribos começaram a se enfrentar em confrontos. E dessas guerras, desses confrontos, a tribo vencedora transformava a tribo perdedora em escravos. Matava os homens, né? Pegava as mulheres e as crianças, eles não matavam também. Alguns homens eles deixavam para se tornar escravos. E aí começa a surgir um processo de divisão social do trabalho, e tudo isso vai levar a o próximo modo de produção, que é o escravismo. Onde o escravo é o principal motor da produção, ele é uma coisa, ele é considerado gente, e o senhor vai explorá-lo. E aí os escravos se organizam, se revoltam. Isso acontece na época do Império Romano, em 476 lá. Os povos do norte da Europa, que durante muito tempo foram escravizados pelo Império Romano, eles conseguem derrubar o Império. E eles criam um novo modo de produção, que é o feudalismo. Agora já não há mais escravos, mas há os servos. Os servos são aqueles que vivem, na sua maior parte, no campo, em situação um pouco similar da escravidão, com a exceção de que ele não é objeto, é uma mercadoria. O servo está muito mais ligado à terra. E o grupo social da nobreza tem privilégios e regalias. A maior parte da população mora no campo e é uma economia de subsistência aqui. Mas dentro dessa galera, do terceiro estado, chamado terceiro estado na época do feudalismo, da Idade Média, tinha alguns que viviam do comércio, que eram os burgueses. Começam a enriquecer, enriquecendo primeiro com o comércio, depois eles começam a usar esse dinheiro que ganharam com o comércio investindo,
principalmente em cientistas, em homens que pesquisavam e criavam máquinas. Aí essas máquinas vão ser usadas depois na Revolução Industrial. E tudo isso aí vai colaborar para a ascensão de um novo sistema econômico, que é o capitalismo, que vem superando. Em cada uma dessas sociedades, né, a economia vai determinar o modo de funcionamento da própria. No feudalismo, a maior parte da população morava no campo, a igreja dominava a cultura, e esse modo de produção acabava influenciando a religião, influenciava a política. Quem governava? Durante algum tempo a autoridade máxima foi quem na Idade Média? A igreja e o Papa. Depois começam a surgir os primeiros movimentos de unificação. Primeiro com Portugal, depois da Espanha, aí depois da Guerra dos 100 Anos, quem vai fazer o seu processo de unificação vai ser a França e a Inglaterra, e aí começam a surgir as monarquias absolutistas, mas que continuam ainda com uma economia feudal. Então isso vai influenciando todo o funcionamento da sociedade. Então esses são os modos de produção que existiram ao longo da história, e dentro desses modos de produção nós temos as forças produtivas, são aqueles que reproduzem o capital. Nós temos o trabalho humano, e quais são as outras forças produtivas? As máquinas, as ferramentas, né? Que outrora pertencia ao trabalhador, agora nem isso ele mais tem. Ele só tem a sua força de trabalho. Na época do feudalismo, por exemplo, o camponês tinha as suas ferramentas ali em que ele podia produzir. Inclusive ele trabalhava geralmente 4 dias da semana para o senhor, e 3 dias o senhor dava um pedaço de terra para ele poder plantar, colher e sobreviver ali. Ele tinha uma subsistência. A partir do capitalismo ele não tem nem mais isso, ele não tem terra, eles são expulsos dos campos, tem um processo de cercamento dos campos que ocorre, eles privatizam a terra não é mais comunal, como era na Idade Média no feudalismo, aí eles têm que ir para a cidade. Na cidade eles não têm emprego, não têm ferramenta, não têm terra, não têm condição nenhuma de subsistência. A única coisa que eles têm a oferecer para ganhar uma merreca no começo é a sua força de trabalho. Então aí nós temos a configuração do sistema capitalista. Modo de produção, o que mais? E as relações de produção? Com exceção do comunismo primitivo, durante todos esses períodos aqui, desses modos de produção, como é que foi a relação de produção? Relação de exploração do homem sobre o homem. E segundo Marx, depois do capitalismo haveria a superação desse sistema econômico com o advento do socialismo, quando o proletariado tomaria consciência de sua exploração, da sua alienação, de que aquilo que ele produzia era dele retirado, e aí então ele faria a revolução socialista e implantaria a ditadura do proletariado e criaria o socialismo e depois o comunismo. Então o socialismo é uma etapa de transição para chegar no comunismo. No socialismo existe a ditadura do proletariado. Ainda existe Estado, mas o Estado agora está nas mãos não do burguês, de quem tem o poder econômico, do capital. O Estado não é mais um instrumento de dominação da classe dominante. O Estado passa a ser agora um instrumento de distribuição, de fazer justiça social do proletariado. Até que vai ter uma cultura tal onde o Estado não será mais necessário e todos serão tudo em comum, a cada um conforme a sua necessidade. Não haverá mais desigualdade e a cultura vai ser tal que nós viveremos praticamente no céu, na terra, né? É só que isso não aconteceu. Nunca aconteceu, né? Então isso aí é o Marx. Acabou o horário? E é basicamente... Não, 6 minutos. O que vai cair? Alguma dúvida aí? Não, é só o Marx. Tranquilo o conteúdo aí? Oi? Não lembro especificamente, né? Na outra prova eu coloquei, não lembro se eu nessa eu coloquei. Eu sei que eu coloquei só Marx, agora não sei se vai ter Marx com Hegel, alguma coisa. Agora não lembro direitinho as questões. Tá, são 10 questões, naquele formato, 7 fechadas e
por hoje é isso aí.